Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale. E eu sou o professor Felipe Albano. E nesse podcast nós vamos escutar, compartilhar e comentar histórias de diversos professores. Na verdade, nós já comentamos um bocado, né? Vários. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. É uma profissional incrível, vocês vão adorar ouvir um pouco sobre a história dela, o que ela tem para compartilhar com a gente, que é a Luciana Fortunato, né? Uma referência aqui em Natal para a educação infantil, e eu queria que ela se apresentasse para a gente. Eu sou Luciana Fortunato, sou mãe, tenho 2 filhas, sou avó, né? E hoje eu posso comemorar muito por ser o dia da avó, né? Vai Verdade, parabéns, Luciana. Obrigada, Parabéns, me sinto Luciana. muito lisonjeada por ser avó, né? Porque é ser mãe 2 vezes, 10 vezes. Verdade. É muita doação de amor. Sim. E também por outro marco, que eu também fico um pouco envaidecida, por eu ter a filha mais velha também na educação. Sim. Legal. E foi natural, não aconteceu por eu estar provocando nela Isso. algo que me faz bem. Naturalmente ela se identificou, naturalmente ela se engajou, naturalmente ela é uma educadora, né? Eu já Sim. posso dizer, com a idade que ela tem, com a maturidade que ela já apresenta, vai ser um excelente profissional, com certeza. Já é. Já é, né? Sim. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, eu vejo muito os filhos não terem a referência da profissão Sim. dos pais, Uhum. né? E é aí que eu me encontro como educadora. Como me faz bem o ambiente escolar? Como me faz bem estar num processo de formação em primeira instância, em primeira pessoa, né? Sim. Porque eu aprendo todo dia. E estar ali com as crianças, com as famílias, ajudando a crescer, a se desenvolver. Sim. Então, para mim, Perfeito. esses são os marcos principais da minha vida. Pessoal, e nesse episódio, eu tava conversando com o Felipe, né? O que é que a gente ia abordar? Que a gente já falou sobre muita coisa. Já falamos sobre o primeiro dia de aula, sobre aula de matemática. Já falamos sobre... A gente trouxe professores de diversas áreas. Professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, trouxemos professores do ensino superior, Isso. né? E a gente Educação chegou nesse último... especial. Isso, exato. E a gente chegou nesse último episódio e a gente pensou, a gente precisa trazer alguém também da educação infantil, né? A educação Sim. infantil, ela precisa também estar nesse podcast, principalmente pelo valor que tem a educação infantil Sim, dentro sem do dúvida. processo, né, educacional. Eu acho que Luciana é uma referência, né, na educação infantil, tanto para mim quanto para Felipe, Sim. e para muita gente também. E eu queria, Lu, que você começasse falando qual é a sua atuação hoje na educação infantil, o que é que você faz hoje, né, se apresentando enquanto profissional para os nossos ouvintes. Hoje, eu estou na coordenação pedagógica da educação infantil, né? Já me sinto intitulada como diretora pedagógica da educação infantil Sim. e da escola como um todo, né? Na Escola Lápis de Cor. Também vejo um crescimento muito grande, tanto do ponto de vista profissional, porque eu galguei esse Sim. espaço, né? Aham. Como da escola em potencializar esse espaço que eu alcancei na escola, Sim. né? Como referência, sim, não com vaidade, né? Eu digo sempre que a educação infantil, ela é a base. Sendo a base, hoje a gente tendo a MOVE dentro do mesmo espaço, a gente vê o quão é importante a gente participar desse desenvolvimento das crianças. Sim. E como a gente tem a condição, enquanto educador, desses estudantes serem potentes. Uhum. Porque a gente já vê, a gente prepara as crianças para a vida em primeiro lugar, mas essa vida acadêmica, ela começa sem eles se mostrarem, de fato, nessa aprendizagem, nessa atividade de aprender. Sim. No entanto, quando a gente tem agora a MOVE, a gente vê de verdade que vale muito a pena essa educação infantil, essa base, Sim. ela sólida, essa base eficaz, né, no ofício mesmo de educar na infância. Né? Então, eu acho muito gratificante esse cenário, Uhum. né, que eu tenho, Sim. né, que nós temos ali em conviver
com as crianças, desde lá o berçário até a Move hoje. Sim. E eu fico muito feliz em ter meu filho tão bem cuidado, né? Nessa educação infantil. Com certeza. Com profissionais incríveis, encabeçado por você, por Isabelle. Maravilhoso. Só para contextualizar quem está assistindo, a Move é uma escola que surge como uma continuação da Escola Lápis de Cor, né? Uma Isso. escola do ensino fundamental anos finais aqui da cidade de Natal, né? Onde eu e o Felipe somos professores. E Luciana, ela atua na Escola Lápis de Cor, né? Mais especificamente no ensino infantil. E assim, eu acho que um grande diferencial da Luciana, ela tava até contando a história para mim antes de começar o podcast. Tem que ter depois um podcast com as prévias, ó, que Sim, altas verdade, histórias aí making que a of, gente escuta né? antes. E Luciana estava me contando que ela passou por todas, assim, as etapas. Ela começou como auxiliar, né, dentro de sala de aula, auxiliar de professor. Ela foi professora titular e depois ela chegou à coordenação, né? Perfeito. E agora ela está nesse cargo, ocupando uma direção pedagógica dentro do ensino infantil. Então, é alguém que realmente passou ali por todas as etapas do processo. E eu sei que Luciana tem muita história para contar, né? São muitos anos de experiência. E eu queria que você trouxesse uma história que você tem escolhido aí, que seja muito importante para você já comentou com a gente, né? Importante para sua trajetória, sua formação, como pessoa e como profissional também. Isso. É interessante que no início da minha profissão, eu fui auxiliar de salas de ensino fundamental anos iniciais, Sim. com crianças especiais. Foi a minha escola de vida. Foi ali que eu vi verdadeiramente o que é educar, com afeto, com cuidado, sabendo que cada um era individual naquilo que ele se mostrava todos os dias. Eu tinha três crianças que cada uma tinha uma limitação. Depois eu passei a ser professora, né? Então eu era professora de 3º ano, também do ensino fundamental anos iniciais. Sempre me despertou a formação inicial, mas não como professora. Uhum. Eu nunca tive o desejo de ser professora de educação infantil, mas eu tinha o desejo de ajudar, de estar para as professoras de educação infantil. Então, sempre eu fui muito curiosa. Eu gostei muito de buscar algo que não fosse o trivial. Sim. Aquilo que saísse de um quadrado. Sempre eu pensei assim. Quando eu fui para Lápis de Cor, eu já fui com essa missão de coordenar, né? Eu fui com a missão de formar, de interagir com os adultos, mas de uma formação inicial, porque seriam os professores de educação infantil. Sim. Tinha muita leitura. E tive a oportunidade de ter Lorene como uma grande visionária. Sim. Então, ela já me falou, vamos fazer algo diferente. E a minha referência é a Escola da Ponte. Mas você já ouviu falar nas 100 linguagens da criança? Eu disse, já na literatura. Depois você vai ler mais, porque eu quero a minha escola com essa abordagem. Que massa. E se a gente tá falando de que período, assim? A gente falando em que ano? Em que ano? Eu tenho 18 anos, né? Na escola. Sim. Sim. 18 anos. Então, ali no início dos anos 2000, né? Ali, exatamente, foi na conversa inicial com ela. Foi a primeira Caramba, conversa. assim. Então, já era visionária. Enquanto as escolas ali no início dos anos 2000 era aquele ensino tradicional, Isso. conteudista, expositivo, a escola já estava pensando... Já pensava, né? E esse fazer pedagógico, com essa abordagem, ela é um tanto distante, porque na formação inicial do professor, a gente não tem. Isso. Né? Eu não tive essa formação. E vamos ler. A gente, com a literatura, a gente imagina. Com a literatura, a gente pensa com a experiência que a gente tem e a gente vai executando. Mas a minha maior experiência, aquela que me sensibilizou, aquela que meu olho brilhou, aquela que eu vi a teoria na prática, foi quando eu fui para Loures Malaguzzi, mesmo centro Loures Malaguzzi, em Reggio Emília, que é o berço, Sim. é onde tudo começou. Então, você vê aonde começou uma história que é referência de educação infantil, no que se refere a uma abordagem com crianças pequenas, que elas sejam ativas, que elas sejam potentes, que ela tenha uma história para contar, né? Que elas sejam protagonistas de fato, Sim. mas como produtores de cultura, não é? Perfeito. Então, quando eu cheguei nesse lugar
que eu vi as formações, inclusive a maior formadora foi coordenadora de Lourdes Malaguzzi na época, Que massa. na escola inicial. Então, você vivenciar um projeto é diferente de você ler aquele projeto. E eu me emocionei várias vezes e eu dizia, meu Deus, é possível. É possível a gente fazer algo diferente para as crianças. É possível a gente ter estrutura diferente para a criança. É possível a gente convidar a criança a entrar no mundo dela, potencializando o que ela tem de mais forte. Lourdes Malaguzzi traduz muito que a criança é a ciência. Isso. E por que a criança é a ciência? Porque ela já tem a cultura de pertencimento, mas ela precisa de vida. Ela precisa que alguém traga para ela um ambiente, que traga para ela materiais e discuta ideias. Então, foi aí que a gente se encontrou. Por que eu digo a gente? Talvez se eu tivesse ido só, eu teria sim um passo. Mas na hora que eu fui com as mantenedoras da escola, né, sendo Lorene e a filha, pronto. Tudo foi possível. Porque quando a gente discutia, ela já tinha visto. Então, a escola ganhou mais vida do que já tinha. Sim. A gente já tinha metodologias de projetos, fazíamos projetos muito interessantes, mas a gente não tinha uma cultura de pertencimento. Que essa abordagem de Reggio Emília trouxe para a gente isso. Então, foi a virada de chave. Sim. Era o que a gente precisava para aquele momento e que até hoje, eu digo sempre, a gente não está pronto, preparado e acabado. Porque as crianças são diferentes. Isso. Sim. As crianças são muito diferentes. E a cada ano que a gente recebe um grupo de crianças, são diferentes, as professoras têm que também se comportarem diferente, trazer também algo novo para essa criança, não pode ser na repetição. Luciana, e você falando, a gente olha para você e vê seus olhos assim brilhando. Eu já tô aqui imaginando tudo, como é que foi essa viagem. Mas eu tô pensando também nas pessoas que estão assistindo a gente agora e talvez nunca tenham ouvido falar em Reggio Emília ou em Lourdes Malaguzzi. Tu teria como, tipo, dar uma breve resuminho, assim, do que é quem seria o Lourdes Malaguzzi e o que foi o projeto em Reggio Emília? Depois da Segunda Guerra Mundial, Reggio Emília, que é uma cidade do norte da Itália, ela ficou em ruínas. E Lourdes Malaguzzi era o pedagogo visionário. Então, quando ele viu aquele ambiente totalmente destruído, qual o pensamento que ele teve? Eu preciso que as crianças tomem posse desse ambiente, porque é o futuro delas. Sim. Então, a partir daqueles escombros, daquela natureza invadida por bombas, enfim, aquele cenário que as crianças viram acontecer, elas não estavam lá, mas elas viram acontecer, principalmente o ambiente destruído. Então, a partir dali, ele começou uma pedagogia diferenciada, que partia do princípio da escuta da criança. Sim. Entendeu que a criança estava entendendo naquele momento? O que elas estavam vendo aos olhos da criança, a sensibilidade que a criança traz, como que a gente pode reformar esse ambiente? É aí que ele traz a criança como principal para o centro da aprendizagem, traz as famílias, porque compõe essa história da criança, ele chama de comunidade. Então, essas famílias, elas se projetam. É como se as famílias fizessem parte do grupo de professores. Sim. Só que eles entram numa ambientação, eles entram numa discussão do que poderia melhorar para aquele grupo de crianças. Até hoje é praticado em Reggio Emília, até hoje, né? E os educadores que não tinham a formação do que ele queria, simplesmente ele sensibilizou. É onde ele entra com muita metáfora. Sim. A metáfora das 100 linguagens. É onde ele fala que nós, educadores, roubamos 99 linguagens. A gente só se preocupa com a linguagem formal, Sim. aquela de escolarização. A gente atribui à escola a esse processo formativo de escolarização, porque isso, desde o início, a história da educação Sim. é esse retrato. Então, ele tirou esse cenário. Logicamente, as teorias aplicadas a essa pedagogia da escuta traz Maria Montessori, pioneira, que antecede Piaget, que Piaget já traz, já foi o desmembramento da proposta de Maria Montessori. E Lourdes Malaguzzi traz tudo isso com uma sensibilidade a mais. Sim. Com esse educador pesquisador da criança. Esse educador observador das ações da criança.
Vocês vejam que é um diferencial muito grande que a gente já pratica na escola, inclusive na MOVE. Sim. Os professores planejam e replanejam o tempo todo. Eles param, eles vão assistir a documentação, seja ela em vídeo, em fotos, em registros de falas, né? Captado do microfone, em fotografias sequenciadas. Sim. Então, um bloco de documentações que auxilia a observação desse professor para melhorar o formato dos ateliês, para melhorar as ideias do projeto que são trabalhadas, para aproximar a realidade, mas trazendo a realidade da criança. Então, esse é o diferencial muito grande da abordagem, do que ele pregou. E que até hoje, Carla Rinaldi, que foi a coordenadora dele, tem 84 anos agora, 84, 86 anos, ele já faleceu, né? Mas antes de falecer, ele já teve esse sabor dessa pedagogia diferente e dos resultados que vê os frutos, né? Um dos momentos mais bacanas quando eu fui para lá, para a Itália e para o centro, Lourdes Malaguzzi, a gente viu um grupo de suecos. A gente viu mais de 80 professores, doutores em educação, na fonte ali, bebendo da fonte, Sim. do que é uma educação infantil, do que é essa formação inicial. Olha que coisa Perfeito. Bacana, né? Você vê a potência dessa abordagem. Porque se eles estavam lá para ver, para discutir, para se aproximar de uma realidade que não é uma realidade do mundo inteiro, é um grande sinal de que a gente está no caminho certo. Sim. Né? É um grande salto, não para o futuro, é do presente mesmo. Porque a gente já vê hoje as crianças diferentes, as crianças autônomas na fala, né? As crianças autônomas na atividade. É muito confortável você ver ali aquele laboratório vivo diariamente. É muito bom. E eu vejo que as ideias de Lourdes, elas se relacionam muito com a teoria histórico-cultural. Essa questão do manusear o artefato, de interagir, né, com o outro ali no ateliê, conseguindo se apropriar de todo o conhecimento com base nessas interações que o estudante, né, desde a educação infantil até lá no final, né, os anos finais, ensino médio, quem sabe, a gente vê, né, essa interação, o aluno sempre produzindo ali, construindo os seus saberes, né, com a mediação dos professores. Né? Então, eu acho assim, eu lembro que logo quando eu comecei minha carreira como professor, eu assisti uma palestra de Luciana, acho que nem vai lembrar disso, mas foi justamente sobre a abordagem Reggio Emília, e você falou sobre documentação pedagógica. E eu sou historiador, né, da área da história, que entendo as fontes históricas de uma perspectiva da historiografia. E quando você estava falando, né, dentro da perspectiva, minha cabeça fez assim, ó, na época. Porque quando a gente fala, né, por exemplo, de documentação, a ideia que eu tinha era que, tipo, o documento ou você via como um registro documental, né, de um determinado período, de um determinado momento, ou no sentido comercial, no sentido do marketing. A gente vai fazer uma foto aqui dessas aulas, porque dá para divulgar numa rede social, dá para divulgar e tal, para mandar para as famílias, etc. Mas aí foi apresentado dentro de uma outra perspectiva, né, de entender essas documentações como evidências da aprendizagem e até mesmo como um exercício metacognitivo para os próprios alunos, né? Quando eu lembro que você mostrou umas fotos que era do processo de letramento de uma criança, ela estava aprendendo a escrever. E aí tinha as fotos desde o comecinho, né, das primeiras letras que ela estava fazendo, até, sei lá, no final do ano, tinha lá ele escrevendo com a letra bastão, era letra cursiva, enfim. E aí, o estudante, ele olhando para aquela documentação, ele conseguia identificar todo o seu processo, né? Toda a sua aprendizagem. Eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível, assim. Eu nunca tinha pensado nisso, né? De como utilizar isso de forma educacional. Lucas, e quando a gente vê uma documentação que retrata a subjetividade da criança, é uma mágica. É uma mágica. Para isso, a gente precisa ter pessoas sensíveis para captar as melhores imagens. Porque a imagem, ela fala por si só.
A gente não tem aquelas fotografias de um registro estático. A gente tem um movimento na fotografia. E a gente extrai exatamente a subjetividade daquele momento da atividade. O que a gente, muitas vezes, a gente quer fazer uma documentação pedagógica, por exemplo, dos sentidos. A criança, o rostinho da criança, ele não sai, mas as ações da criança, a mãozinha, o pezinho, o toque sensível, porque a criança, quando a gente começa a observá-la, ela tem nuances que a gente não descreve. Sim. Se a gente não parar para observar. E aí, casa muito, muito direitinho com a principal habilidade da BNCC. Casa muito. É a observação. Sim. Não seria a primeira e única, porque são várias, mas é o princípio de tudo. Então, isso serve para a gente, enquanto professor, a gente desenvolver essa habilidade extensivo à criança. Na hora que o professor tem essa habilidade, é muito mais fácil você desenvolver ou potencializar essa observação do outro. Sim. Né? Então, é um exercício de muita troca de aprendizagem. É uma aprendizagem mútua. A professora, ela aprende muito mais do que ensina. Ela aprende com a criança. Em primeiro lugar, ser sensível. Em primeiro lugar. Essa sensibilidade humana que a gente tem, mas muitas vezes a gente deixa de lado. Sim. Para a educação infantil não pode. Não pode. É aquela emoção à flor da pele e o dia inteiro estando em contato com a criança. É o verdadeiro observar, né? Usar todos os sentidos. Todos. Para você conseguir ali extrair. Todos. A essência do processo. E você sabe que a pedagogia da escuta não está no ato de ouvir o outro apenas. Você ouve numa totalidade. Sim. Esse ouvir de Loris Malaguzzi é subjetivo ao ponto dele dizer que você enxerga o movimento do outro, no caso o professor, sim, o adulto, enxergar o movimento do outro, perceber as ações dessa criança, para assim potencializar aquilo que ela ainda não deu conta. Sim. Não é só o escutar, porque se fosse assim, a gente não faria uma pedagogia com bebês, sim, ou com as crianças no início da fala. Não faríamos, não é? Então, captar essas imagens de documentação, estudar essa criança, é a chave do tamanho, né? A chave do tamanho, como diz Monteiro Lobato, é a chave do tamanho. Eu lembro muito de uma frase da Rose Carvalho, né? Que ela fala que a educação, o ato de você ensinar é muito mais sobre fazer perguntas do que dar respostas, né? E acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Sim. Mas, Luciana, eu sou louco, eu sou obcecado por detalhes. Eu quero mais detalhes de como que foi essa viagem. Tipo, vocês... quando que vocês foram? A Reggio Emília? Como que foi? Vocês chegaram lá? Hoje, qualquer pessoa consegue ir pra lá e... Consegue. A gente tem Quero saber tudo. A gente tem a Rede Solari, sim, que é uma rede que ela organiza esses estudos, porque são viagens de estudos. A gente foi para uma viagem de aprofundamento, então foram 12 dias, né? A gente teve algo mais. A gente pode ir 3 dias, 4 dias, tem várias imersões nessa abordagem. Nós fomos num curso mais duradouro, né? Lá a gente tem as experiências da teoria, vindo de uma fonte segura, sim, né, da Carla Rinaldi, e a gente tem experiências em grandes ateliês das escolas. Então, a gente vivenciou várias escolas, a gente foi em escolas verticais, vocês imaginem, né? A gente nem imagina uma escola que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo andar, cada um tem um ateliê diferente, com crianças pequenas, com crianças ali na segunda infância, né? Sim. O que é interessante, que Loris Malaguzzi, ele idealizou a partir da segunda infância. Hoje, já existe a primeira infância e já existe a extensão do ensino fundamental anos iniciais. Já foram adaptações a essa abordagem. Sim. Antes era ali entre 4 anos e 6 anos. Então, sim, aquela fase formativa mesmo. Final de educação infantil e início do ensino fundamental. E é tão interessante o que a gente já fazia na escola, é tão interessante que o próprio centro é o trabalho in loco, é o laboratório vivo da primeira experiência, que agora já tem
quase 10 anos, que foi o tempo que a gente foi, dessa extensão. Então, hoje eles já têm o ensino fundamental, anos finais, nessa proporção, porque eles foram aumentando cada série, né? Cada ano, no caso, cada ano. Então, foram essas experiências muito marcantes. Tanto a gente viu as crianças em loco, como a gente passou a ser a primeira pessoa nas oficinas. Nossa. Que também a gente vivenciou em escolas. A gente tinha escolas ao ar livre, 100%. A gente tinha escolas verticais, para ver que a abordagem era aplicada com adaptações. Aí tudo era em italiano? Tudo italiano. Meu Deus, mas tinha tradutor? Que você tinha nas palestras. Depois que você escuta, depois do 3º dia, você já está entendendo. Você já está entendendo. É porque é uma língua prima, né? E termina que você não quer mais nenhum fone com aquele tradutor, porque fica uma coisa... Sim. E você já vai entendendo porque a gente já entendia essa abordagem. A gente só não tinha visto as documentações perfeitas em todas as instâncias. A única coisa que a gente não vê muito em Régio, a não ser lá nas séries de 2º ano em diante, que na época tem até o 3º ano, é letras e números. A gente vê a subjetividade retratada no abstrato. Sim. A gente vê a natureza viva. A gente vê um laboratório vivo. É tanto, Felipe, que se a gente não tiver cuidado, todos os projetos, eles são levados para essa área das ciências biológicas. Porque a natureza é o, vamos dizer, como sendo o material principal. Porque vem o cheiro da natureza, vem os elementos da natureza que têm cores diversas, cores secundárias, inclusive, não é? Sim. Que a criança se apropria por estar ali com todos os sentidos aguçados. Na hora que ela toca uma areia, ela tem o cheiro da terra, ela vê uma cor, a gente extrai aquela cor. Pouco a gente usa a tinta comercial. Pouco a gente usa essa artificial. A gente usa as tintas extraídas da natureza. Eu sugiro a todo mundo que está assistindo agora abrir uma janelinha aí no Google e pesquisar Ateliê de Aprendizagem da Perspectiva Reggio Emília. Vocês vão, assim, surtar. É um negócio lindo de se ver, lindo de se ver. E com esse contato com a natureza, né? Que é um grande ateliê, a natureza, a gente sabe, né? É onde vão surgir as perguntas, os questionamentos dos próprios estudantes, né? Porque em tudo tem vida. Isso, então eles vão estar o tempo inteiro questionando o porquê disso, o porquê daquilo. E a gente vê isso com os nossos próprios filhos em casa, né? Toda criança ela vai perguntar por que o céu é azul, por que a chuva cai do céu, de onde é que vem a água. Então, esses questionamentos, eles vêm naturalmente. Porque o mundo é um grande ateliê de conhecimentos, né? E eu vejo que o Loris, ele traz isso para dentro da sala de aula. Que ele dá o nome de ateliê. De ateliê. Né? Por quê? Porque ali, se constrói, culturalmente falando, se constrói. O ateliê se produz conhecimento. Perfeito. A sala de aula ainda tem aquela ideia que o professor ministrar o conteúdo, trazer um conceito, discutir um conceito. Em que o foco é o professor. O foco é o professor. Então, na hora que ele quebra, né, essa ideia e traz esse nome diferente, esse conceito diferente, as próprias professoras, elas atribuem um conceito diferente. Perfeito. E aí, vamos seguir? Vamos. Tá ótima aqui a história, riquíssima. A gente tem no nosso segundo bloco, a gente tem algumas perguntas, né, que a gente gosta de fazer para os nossos convidados. Eu vou ler aqui, porque é um pouco extenso, mas a nossa primeira pergunta é a seguinte. Luciana, nesses mais de 30 anos que você vem se dedicando, né, à educação básica, o que você percebe que mudou dentro dessa relação família-escola? Você consegue enxergar mudanças de, sei lá, de como era no início da sua carreira e como é hoje em dia essa relação entre a família e a escola? Consigo demais. Hoje a gente tem uma família presente na escola. Quando eu digo que eu tenho uma família presente na escola, logicamente eu não estou generalizando e não estou trazendo 100%, porque a gente tem alguns diferenciais. Mas a maior parte, mais de 50% das famílias, elas buscam a escola como fonte para ajudar no processo educativo da criança. Não só nas aprendizagens formais. Hoje eu percebo muito
o cuidado que os pais têm em querer o melhor para o filho, mas não de senso comum. A ideia que a gente traz como os nossos pais que passavam para a gente aquela ideia do que era educar e que a minha geração, que eu estou ali mais de 50 anos, essa minha geração, a gente escutava muito os nossos pais e, de certa forma, a gente queria reproduzir alguma atitude, algum conceito estabelecido. Não é mais assim. Nós estamos numa era de conhecimento, literalmente falando. E isso não é diferente com os pais e as crianças que a gente tem. Então, eles buscam especialistas. Eles querem saber, por exemplo, como que eu devo introduzir a alimentação do meu filho. Sim. Eles buscam nutricionista. Sim. Não vai mais na sopinha. Eu lembro que quando eu era criança, não tinha isso não, era tipo, eu via, por exemplo, eu fico pensando que quando eu era mais novo, eu via as famílias dando aqueles chambinhos, aqueles iogurte para as crianças, como se fosse refeição, assim. Exato. Porque a gente hoje tá tão assim, Aí, né? o lanche da escola era aquele biscoito recheado com Meu Deus. um Nesquik, né, assim, coxinha, não se tinha essa preocupação, né, que existe hoje em dia. Primeira infância, pelo menos na realidade que a gente vive lá na escola, 0 açúcar. Isso. 0. Isso vem de uma consciência, isso vem de uma instrução de especialistas. Não vai mais aquela coisa de alguém dizer e eu vou fazendo. Não. Uhum. Eu coloquei a alimentação, mas isso vai nos outros âmbitos. Como que eu devo me comportar? A neurociência trouxe isso, Sim. né, como um grande diferencial humano, inclusive. Porque a gente passou a estudar o ser humano com base na ciência e a neurociência ajudou a identificar, a trazer mais elementos para a gente entender esse ser humano. Eu até brinco quando eu vejo aquela criança muito linda, muito que a gente fica atraído e de repente ela faz todo um processo de manipulação, todo um processo de dizer aqui quem manda sou eu. Eu digo sempre assim, como uma ressalva para os pais. Cuidado, você tem um cérebro na frente. Esqueça esse olhinho lindo, esse sorriso lindo. É um cérebro que está ali, você precisa do comando certo. Uhum. E a gente vai nessa instrução. Então, eu vejo muito esse diferencial da família. E outra coisa que a gente está vendo demais, depois da pandemia, principalmente, eu atribuo a esse contato que os pais tiveram com a família, um momento muito mais intimista, Sim. um momento que eles viram, de fato, aquele ambiente como um lar, aquele ambiente como... Ali somos um ninho, ali nós estamos para alguma coisa, somos uma família. Depois disso, eles buscam muito esse valor principal do ser humano, que são as virtudes. Uhum. É um discurso, não digo único para não generalizar, mas a entrada das crianças novatas na escola, a gente escuta o mesmo discurso. Como você trabalha as virtudes na escola? Você traz isso para a escola? Eles não perguntam exatamente a religião, mas eles perguntam no processo formativo, que eles entendem a escola Sim. como um espaço de formação, como que a gente dá esse valor? A educação socioemocional perde um pouco a força nesses dias atuais. Eles buscam muito mais as virtudes. Quando eu vejo isso, essa educação socioemocional, ela dá uma explosão para nós educadores, porque é um grande desafio. Uhum. É um grande desafio. Você usar ferramentas corretas para desenvolver essa inteligência emocional, esse valor humano, esse pertencimento de ser humano. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Sim. Como é que eu posso ajudar o outro com princípios, com as virtudes ali, você praticando? Então, esse é um diferencial que eu vejo nos dias atuais. Uhum. E parte muito dessa concepção de que as escolas, elas buscam uma educação cada vez mais integral, né? Integral. É interessante. Eu, como pai, tô sentindo isso na pele, né? Então, de fato, quando eu olho para o passado, quando eu era criança, né? Era muito do que a avó dizia, do que era passado, e hoje a gente tem essa necessidade, de fato, de buscar na fonte o conhecimento. Eu tenho que saber um pouco sobre a questão do sono.
E aí eu procuro um especialista para falar um pouco sobre o sono, a alimentação, como é que eu posso fazer para ajudar ele no desenvolvimento da fala. Uma coisa que eu aprendi, né, com o Theo vai fazer 2 anos agora, mas uma coisa que era absurda antigamente, você colocar o bebê assim que nasce no chão. Então, o Theo ali nos seus primeiros dias de vida, a gente já colocava ele ali no tapetinho e ele já começou a se desenvolver e se desenvolveu muito rápido. Que em outras épocas, isso é um absurdo, né? Sim. Então, a gente hoje tem essa... E no sereno. No sereno. Não pode sair do sereno. Mas é uma coisa que hoje, de fato, eu vejo, né? Essa procura, essa busca por conhecimento para que a gente possa ali desenvolver melhor os nossos filhos. E isso acaba chegando na escola. A escola se torna referência, né? E deixa eu dizer outra coisa. A presença dos pais. Pais, a figura masculina. Sim, isso. Isso aí eu acho, assim, uma forma encantadora, inclusive. Porque a criança, ela precisa construir esses referenciais. E eu vejo, nesses últimos anos, voltado à pandemia, pós-pandemia, a presença dos dois. Pai Antes não era tão e comum, mãe, né? Não era tão comum. Hoje a gente vê esses pais atuantes. Esses pais referência da criança. Esses pais que a mãe viaja e fica com o pai. Ele cuida. Ele ensina, ele brinca, ele protege. Ele está ali, vivenciando com o filho a escola. Isso não era comum. Sim, que bom, né? Que isso tá é mudando. Da modernidade, isso é da modernidade. Eu vejo muito, logicamente, tem algumas situações atípicas, mas eu vejo muito aquela coisa da criança ter sido planejada, projetada, e ali eles se voltam para aquela vida. Então, isso está bem latente nos dias atuais. Né? Eu percebo, eu vejo isso. E, Luciana, a gente sabe que a educação infantil, ela é a chave para uma vida escolar de sucesso, né? Quando a gente tem uma boa educação infantil, os outros níveis, né, que a criança vai enfrentar, acaba sendo um pouco mais fácil para ela. Mas a gente sabe que mesmo, né, a gente sendo tão importante, né, a gente tem grandes desafios na educação infantil. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho quais são esses desafios que as professoras, coordenadoras enfrentam nesse nível escolar. A professora, no caso, a gestão pedagógica, juntamente com as professoras, o maior desafio é encontrar caminhos para que essa abordagem, no caso específico da abordagem Régio, né, você consiga colocar para as famílias que aquele processo ele vai ter frutos. Não é no dia, não é a curto prazo. Eu sempre coloco para as famílias, não pergunte jamais aos seus filhos o que você aprendeu hoje. Porque a aprendizagem não é a curto prazo. A vivência em um ateliê, o significado que a professora traz diante da escuta da criança, do tema que é direcionado, ou que cresceu ali naquele momento do dia, eles vivenciaram, mas ali não garante que eles aprenderam. O processo para uma criança aprender, ela precisa estar bem alimentada, ela precisa estar num ambiente confortável, harmônico, ela precisa ter uma qualidade de sono, esse sono reparador, esse sono que vai regular tudo que ele vivenciou. Se ele consegue, se a criança tem tudo isso, esse universo vai colaborar para que as memórias sejam guardadas diariamente. Quando que a gente diz que a criança aprende? Quando ela sai desse espaço, ela vai com a família, ela vai com os parentes, ela vai com os amiguinhos e ela traz esse conteúdo, associando à experiência que ela está vivendo. Quando ela aplica, né? Quando ela aplica. Quando ela traz a memória. Certo? Então, esse caminho, ele pode, de criança para criança, demorar um pouco mais. Ele pode ser rápido.
A curto prazo, que eu digo, vivenciou uma semana de um tema X. Fim de semana a criança está produzindo aquele conteúdo. Ok, pode. Mas essa memória a longo prazo é um exemplo que hoje eu tive. Eu gosto sempre de ficar ali na cantina, no horário que eles estão ali na fila, que sai tudo, né? E a gente vê o que eles realmente conversam. Eles não estão vendo o que eu estou vendo. Sim. Aí eles conversam. A Adriana, que é professora do estágio 3, ela vai passando. Um aluno do 5º ano puxa ela e diz assim: Tia Adriana, eu ainda lembro da história que você me contou quando eu tinha 3 aninhos. A Adriana disse: foi? Qual é a história? Aí ele disse: a história da lagarta. 3 anos, ele está no 5º ano. Isso traz um significado. Sim. De Sem ordem dúvida. afetiva e de um conteúdo que teve significado naquele momento da vida dele. Olha a imagem, olha a associação que ele tem dessa professora. Sim. Olha a construção afetiva que ele tem. A identidade estudantil dele. Porque ele tinha no estágio 3 vivenciado algo que ali, naquele momento, quando ele viu, já trouxe para ela. Isso é que é a aprendizagem significativa. Né? De uma ordem afetiva e de uma ordem que ele buscou a memória. Olha a memória dessa criança. Pré-adolescente, né? 5º ano. E mas você viu os desafios que Luciana trouxe, né? Eu fico pensando, se fosse para eu dizer quais seriam os desafios, eu não saberia nem dizer, porque é uma responsabilidade muito gigantesca grande. você ser professor de ensino infantil. Não que ser professor em outros níveis de ensino, né? Ensino fundamental, ensino médio, não seja. São outros desafios. Mas eu fico pensando ali, eu vejo aquelas criancinhas ali muito novas e que elas dependem muito também do professor, né? E eu fico pensando ali, meu Deus, uma criança cai, uma criança, sabe, assim, eu acho que tem que ter um preparo muito grande, né, para lidar com essas situações. Deixa eu lhe dar mais um. Gerenciamento de comportamento. Esse é um As famosas desafio mordidas. extremo. Por quê? Os pais, os adultos, têm um conceito do que é morder. Sim. Eles já têm memória do que é a dor da mordida. Eles têm memórias, como adultos, de todo um cenário, que não é o da criança. A gente colocar para os pais, num processo formativo, deles entenderem. Imagina você colocar para o pai que esses momentos de ápice, né, da criança é a explosão de um sentimento maior, ou de alegria ou de tristeza, ninguém tem um mapeamento cerebral para a gente identificar, mas naquele momento pode ser uma tristeza, pode ser muita alegria, Sim. Um momento de euforia. E você dizer que isso é uma tradição de linguagem, é uma comunicação, para os pais entenderem é um processo. Por nossa sorte, essa fase oral da criança, ela passa rápido. Sim. Sim. Quando os pais se apropriam, acabou. Mais ou menos por aí. Mas esse gerenciamento de comportamento, que começa com as mordidas, que é muito difícil, de estar conversando e falando para eles todo o processo, ao comportamento mesmo, os conflitos, de acordo com a idade, os conflitos vão aumentando, vão se potencializando, de acordo com a convivência também, de acordo com o grupo. Então, a gente tem N situações de conflitos, de gerenciamento desse emocional. Sim. Isso também é um grande desafio. E vamos dizer assim, como o em potencial, também é um desafio para o professor, porque ele precisa, no caso da nossa abordagem, precisa estar sempre em contato com literaturas. Porque é um processo formativo duradouro. Não que ela se modifique, mas as próprias experiências trazidas na literatura ajudam a professora a enxergar que ela está fazendo em potencial. Está garantido, mas eu preciso também, não inovação de mudar o que está fazendo, sim, mas entender que eu preciso também potencializar do material diferente, do formato do ateliê diferente. É uma constante mudança. A gente tem um cenário hoje, no outro dia já não tem mais, sim, porque a criança precisa desse movimento para ativar essa curiosidade, essa criatividade. Então, o professor tem que ser muito criativo, ele, sim, tem que buscar muitas inspirações. É um desafio também. Se falando dessa questão da linguagem, da mordida, né? Enquanto uma linguagem... já chegou carimbado várias vezes em casa. Hoje já é mais tranquilo fazer
mediação com os pais? Porque se fosse na minha época, eu chegasse em casa com a mordida, iam dizer, é pra morder de volta. Quando fulaninho morder você dana a Mas ainda tem muito pai que pensa assim, né, Luciano? Tem, Mas é já uma tá mudando. minoria. Sim. E ao mesmo tempo que... Porque é muito difícil para a família, a criança chega... Os pais querem pegar a criança do jeito que deixaram. Aham. E quando chega com essa negativa, porque não deixa de ser, esse gatilho emocional do pai é normal acontecer. Sim. Depois, eles vão amenizando, mas busca sempre a escola para entender. Porque, à primeira vista, é como se a criança estivesse ali, mas o adulto não estivesse e aconteceu. E não é assim. Sim. A criança, ela, em constante vigilância, nunca, jamais, a gente pode deixar, e não acontece, da professora ficar alheia e as crianças lá. Não tem nem pode, como. Não tem Ela tá ali como. toda hora. Não tem como. E tem tentativas que não chegam ao fim. Mas também é quase que impossível em alguns momentos, por causa dessa expressão maior. Sim. Esse lidar com materiais diferentes e ateliês diferentes também traz essa... É como se a gente impulsionasse as sensações da criança. Sim. Então, ali, com a imaturidade, né? Sim. Ela pode trazer alguns reflexos, inclusive, Sim. movimentos impulsivos, aquilo que o cérebro bota como um gatilho, como uma descarga, mas não teve o objetivo de morder ou de causar dor no outro. Sim. Quase Sim, que sim. 100% das situações, né? Logicamente, quando acontece uma mordida com crianças com 5 anos, que acontece. Sim. 6 anos é diferente o contexto. Aham. Sim, sim. Mas em nenhum caso a gente trata como agressividade, que é o conceito que as famílias trazem. Por entender que aquilo ali, sendo de adulto para adulto, é agressivo, porque a gente já tem o juízo de valor das coisas. E a gente tem que ter o nosso autocontrole, a criança não tem. Né? A criança tá ali, Show. não tem como. Tava lembrando aqui, porque uma das minhas memórias mais fortes do meu ensino Foi quando levou infantil uma foi eu mordida. levei minha mordida. Marcou. Marcou. Lembro até hoje, assim, a professora chegou, deu uns papéis pra gente desenhar. Eu fui desenhar a bruxa da Branca de Neve. Só uns rabiscos, né? Mas na minha cabeça ali era a bruxa da Branca de Neve. Aí tinha um colega meu, o Esterlânio, não lembro até hoje o nome do Quantos anos você abençoado. tinha? Não sei, eu era muito criança. E aí... Traumático, viu? Que ele... E aí foi pronto, uma peça... Ele foi seu aluno. Hoje ele é médico. Olha aí. Ele vai assistir você. Eu entendi, eu pedi indenização, Lucas. E eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo o desenho lá, não sei o quê. Aí depois ele veio e dando uma mordida no meu braço. Aí ficou marcado. Eu tomei um abuso tão grande desse menino que eu fiquei assim com uma raiva dele até hoje. Foi uma mordida que ele me deu lá no ensino infantil. Depois disso eu nunca mais vi ele na minha vida. Eu vejo de vez em quando alguma coisa quando alguém posta no Instagram. Mas, Esterlânio, se você estiver assistindo, saiba que eu me lembro da mordida que você deu e Peça eu não te perdoo. Acontece. Olha, botou na memória a longo prazo. Tá aí. Sim. Mas eu tô brincando. Depois eu cheguei até... Eu dancei a festa de 15 anos da irmã dele, o Esterlânia, né? Nossa, que criatividade, né? Mas, assim, tá perdoado, viu? Tá de boa. Pronto, Tá de boa. ótimo. Lu, e a gente tem outra pergunta que tá muito relacionada, tem a ver com o que a gente já falou sobre essa questão de perceber essas mudanças na educação, mas queria mais falar sobre... A gente tá numa onda muito grande de ter formações, de ter pessoas falando sobre novas metodologias, né, na sala de aula, e eu queria entender como que você percebe esse movimento, se isso realmente está surtindo efeito na educação, se você percebe mudanças dentro dessa perspectiva, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em metodologia ativa, quando a gente pensa em ateliês de aprendizagem, não são coisas que surgiram agora, né? Você falou da própria perspectiva de Loris Malaguzzi, foi do século passado, né? Da segunda metade do século passado. Mas muita coisa está chegando agora, né? Na sala de aula. E aí como que você percebe esse movimento, assim, dessa transformação na educação? Eu vejo a transformação da sociedade, das pessoas. Eu vejo hoje a gente tem, como eu digo, as crianças que a gente recebe hoje são crianças diferentes. De 5, 10 anos atrás. Sim. Elas são diferentes. E elas são diferentes por quê? Antecede até o que você falou de Theo hoje. Theo na barriga, Sim. ele já tinha os estímulos, dados por você, inclusive,
sem contar com a mãe. Então, essa criança, ela já vem com um projeto diferenciado. Ela é muito mais potente. Sim. Ela já escutou diversas formas o mundo, Sim. né? Porque a gente deu oportunidade. E aí, nesse movimento, as pessoas, elas mudaram também. Né? A gente não vê a evolução das gerações. Sim. Essa geração hoje, ela é uma geração de conhecimento. A gente tem muita informação. É uma geração, é uma época de muita informação. Sim. Ao mesmo tempo, essa informação tem que se transformar em conhecimento. Essa busca constante em aprender de forma sólida. Eu Sim. não posso ficar apenas numa informação, porque eu posso chegar a determinadas informações, fake news, por exemplo. O TikTok tá cheio, Tá né? cheio. Então, eu tenho que buscar fontes seguras daquela informação para chegar a um conhecimento e isso fazer sentido para a minha vida. Essa busca constante fez com que a escola também fosse atrás de novas perspectivas educacionais. As abordagens, o que eu vejo diante das metodologias que a gente aplica, das teorias que a gente tem, você veja, a gente tem a teoria montessoriana, piagetiana, vigotskiana, são teorias. Loris Malaguzzi juntou, trouxe uma abordagem. O que diferencia essa teoria de uma abordagem? A abordagem, ela não tem começo, meio e fim. Sim. A abordagem, ela é tanto que o planejamento, ele pode ser em teias, né? Ele vai se ramificando. A gente começa a falar um determinado assunto com a criança, ou a criança traz, ele perde o interesse e vai para um outro caminho. E ele busca chegar até o fim de determinada situação, que é aí onde a gente diz, onde o projeto é de ordem científica, Sim. ele vai buscar respostas. Outras vezes não, a gente pensa que vai ser aquele projeto, só que o que acontece? A criança perde o interesse, por algum motivo. De repente até uma falta do ambiente apropriado, um ateliê que despertasse algo mais. Nisso, as abordagens, elas ganham uma potência maior para uma escola que se diz inovadora, para uma escola que atrai um público que quer o diferencial para a vida do filho. Não só a abordagem de Reggio, que traz essas teorias. Hoje a gente aplica também a de Pichler, a abordagem Pichler, que traz essa criança como centro também, essa criança que tem essa autonomia, que ela busca nos pares, como Loris, busca nos pares essa aprendizagem colaborativa, né? Criança com criança que ela troca, que tem a base vigotskiana, mas que eles potencializam, eles não, M. Pichler potencializou, como Loris Malaguzzi, em trazer algo mais significativo para a criança. A gente entende, com essas abordagens, que a gente não pode brincar com a criança com temas que não vá levar para a vida dela um conteúdo significativo, um conceito significativo. Sim. Vou dar só um exemplo básico e rápido. Eu não posso trazer uma data comemorativa, por exemplo, o Dia do Soldado, por exemplo. Eu não posso trazer esse Dia do Soldado. As crianças se vestirem de soldado, porque é o dia, eu falar do soldado ali, e a gente não tem um aprofundamento conceitual do valor que ele tem, da representatividade que ele tem para a sociedade, entrar em outros temas que valorize um tema principal, que seria o soldado. Com a educação infantil, a gente não brinca com a criança dessa forma. A gente tem que trazer o sentido de estar conversando com essa criança, de estar escutando essa criança, de potencializar as atividades para essa criança. Uma coisa que a gente não tem de forma alguma é um desenho estereotipado. Porque a minha flor é diferente da flor de uma professora. Sim. Como que uma criança vê uma flor? Como que uma criança vai desenhar essa flor? Ela tem a capacidade imaginativa, criativa. Ela pode seguir um modelo, ter um modelo, mas ela vai escrever, ela vai desenhar do jeitinho dela. Sim. Sim. Então, isso valoriza a criança, valoriza o ser que está ali, valoriza aquele organismo vivo que está ali na frente da gente. É isso que a gente pensa quando a gente traz outras abordagens
para potencializar essa criança, esse indivíduo, né? Não é por trazer um retrato de inovação, mas é por entender que essa criança precisa de algo mais. Essa criança precisa produzir. A gente tem 8 horas, sendo um tempo integral. A gente tem 5 horas, sendo um tempo regular. Tem que ser o tempo. Uhum. Quando eu falo assim, não é que eu vá estar com a criança o tempo todo na mesma dinâmica, na mesma atividade, fortalecendo aquela mesma, a mesma memória. Sim. Não é dessa forma. Por isso essa variação de ateliês, de espaços vivos, de materiais diversos. Entende? Porque a própria criança, até os seus 6 anos de idade, ela tem um limite de foco, Sim. atenção, São coisas que estão em construção. Não é? Então, eu preciso trazer para essa criança... Nem os grandes conseguem ficar tanto Nem os tempo, grandes. Né? Então, eu preciso trazer para essa criança um movimento educativo, porque a gente não pode perder esse foco. E a gente não pode perder o foco que o professor, essa figura do professor, quando eu digo que tem essa escuta, que tem esse cuidado, esse olhar sensível, eu não estou dizendo que a criança faz o que quer. A criança precisa de ordem. Sim. Quem dá a ordem é o adulto. Quem é o adulto da escola? É o professor. Então, essa ordem que a gente traduz com rotina, esses horários marcados, a criança precisa da previsibilidade. Essa previsibilidade, ela vem dessa ordem inicial. A criança entender que o professor, ele está dizendo qual ateliê que a gente vai hoje. O que é que a gente vai fazer lá? Que material a gente tem lá? É isso, Sim. certo? Então, esse desenho dessa pedagogia que traz essas crianças da modernidade, que traz esses seres vivos da modernidade, Sim. potencializa esse ensinar e esse aprender o tempo todo, né? Eu acho que esse é o diferencial desse século, né? Desse século XXI. É você realmente buscar. E essa inquietude das escolas, ela precisa acontecer. Porque senão ela fica ultrapassada. Sim. Se a gente tem um movimento diferente das crianças, das pessoas, a gente não pode estar no mesmo foco pela tradição. Pelo formato tradicional de educação. Com isso, eu não estou dizendo que uma escola tradicional ela não traz frutos. Traz sim, só que numa perspectiva diferente. Né? Que essa escola que traz essas abordagens, que a abordagem já é uma releitura, digamos assim, é uma repaginada das teorias aplicadas, né? Sim. Então, é por aí, eu vejo muito nessa perspectiva. Perfeito. E nós estamos encaminhando agora para o nosso último bloco, e esse último bloco ele funciona mais ou menos assim, a gente vai iniciar uma frase e você conclui, certo? E aí, a primeira frase é o seguinte: se eu não atuasse na área da educação, eu seria... Nutricionista. Sério? Sério. Por quê? Foi a primeira tentativa, na época vestibular, Sim. foi nutrição. Sim. Eu hoje entendo que até eu vejo, a gente decide a profissão muito jovem. Sim. Né? Eu tinha 18 anos de idade. E eu tinha um físico, né? Eu era muito magra. Eu queria uma explicação para aquilo. Eu digo, eu vou fazer nutrição. Olha o pensamento inicial de uma pessoa de 18 anos. Só que eu não consegui. Fiquei na suplência, não era para eu ser. Fiquei na suplência, na época a nutrição era muito concorrido, muito. E aí eram 30 vagas, eu fiquei em 33º e não fui atrás. Porque se eu tivesse ido, talvez tivesse entrado. Eu fiquei em 33º. E aí, me caso, vou para o interior e a oferta das universidades que tinha no interior tinha pedagogia. Estudei no SIC, no Colégio Imaculada Conceição. Todos aqueles testes que a gente faz, vocacionais, né? Todos os testes vocacionais que eu fazia apontava pedagogia e era da área de humanas. Então, era pedagogia ou advocacia. Eu não me via como advogada.
E eu me via como a professora. Eu me via como a professora, mas eu não dizia. Sim. Por isso que eu fiz a nutrição. E daí veio a pedagogia para minha vida. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Eu fiz 1 ano lá no interior e já vim para Natal. Aí já ingressei lá, era o UERN, e já ingressei na UFRN. Fiz aquela Perfeito. transição. E aí, Lu, a educação brasileira seria melhor se... Todas as crianças, principalmente, tivessem acesso à escola. Que todas as crianças já entrassem nesse processo formativo. Desde cedo. Porque Perfeito. a continuidade existiria. Então, seria... Perfeito. É isso mesmo. Me orgulho do meu trabalho quando... Quando eu tenho feedback das famílias. Você sabe que eu estou vivendo um momento agora, como eu já tenho esse tempo na escola, e a escola tem 33 anos, Sim. então eu tenho ali o marco da metade da vida da escola. Tantas crianças passaram pela escola. E hoje, eu encontro com as famílias, eles já chegam para mim emocionados. Quando eles me veem, eles veem a infância dos filhos deles, né? Então, ai, Lu, como é bom lhe encontrar, como me deu saudade. Então, para mim, hoje, eu posso dizer com muita naturalidade que o feedback das famílias, nesse valor afetivo na construção da vida acadêmica dos filhos, para mim é o maior valor. Não tem dinheiro que pague isso aí. Aham. Não tem. Isso aí é para a vida, realmente. Né? Aí eu até brinco, eu digo, vocês fazem isso comigo, eu já não estou mais na idade de absorver tanta emoção, dá vontade de chorar também. E as crianças, eu digo crianças porque eu digo da MOVE, as crianças, mas eu encontro com os rapazes, tia Lu, eu digo, meu Deus do céu, o tamanho desse menino. E já tudo assim, ingressados na universidade, já com bons frutos, né? Então, isso me dá uma alegria muito grande. Sim. E Lu, se você voltasse lá para o início da sua carreira, o que você diria a você mesmo? Que vale a pena a educação. Que vale muito a pena você acompanhar uma criança e ver os frutos dessa idade inicial, dessa primeira, dessa segunda infância. Chegar lá na adolescência com todo o resgate afetivo do que ele vivenciou na escola. Isso é para a vida. Hoje a gente já vê os filhos, os nossos alunos que são pais, né? Os filhos deles na escola. Perfeito. Enche o coração da gente. Enche. Então, para mim, isso aí é... E eu acho isso muito legal da gente ouvir de você, Luciana. Porque, queira ou não, né, a docência é uma carreira ainda que tem muitos estigmas, muita gente não escolhe, né, por ser uma carreira muitas vezes desvalorizada, né? Ou é a última escolha que se faz quando nada deu certo, né? Então, quando a gente escuta isso de que você diria para você que valeu a pena, que vale a pena, eu acho que isso acaba reforçando o sonho de muita gente que está ali com medo de ir para essa área, porque tem medo de não ser valorizado, de ser criticado. Você vai fazer pedagogia, faça outra coisa, né? Como a gente já ouviu várias vezes no nosso caminhar na educação. Aí olharão pra gente, vai passar fome. Olha aqui, ó, a fome que eu passei. Lucas, a gente que faz a nossa história. Verdade. A gente que faz. E aí, pra finalizar, tem aquela pergunta, né? Pra você, educação infantil é sinônimo de... Cuidar. Cuidar. Show. Para mim é cuidar. Quando você cuida, tudo acontece. Se eu pensar no valor pedagógico, os projetos muito maravilhosos, e eu não pensar em primeira instância que essa criança precisa estar bem alimentada, Sim. com a higiene de ordem, com o emocional dessa criança lá, todo equilibrado, aí eu posso pensar no pós. Sim. Então, a educação infantil, para mim, é cuidar. As outras coisas, elas são consequências. Para mim é isso, é cuidar mesmo.
Maravilhoso. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer também a todo mundo que acompanhou esse projeto. A gente está chegando no final dessa temporada, que foi uma temporada assim, de muitas emoções. Acho que foi de muito aprendizado para mim e para o Felipe. Foi a realização mesmo de um sonho doido que surgiu aqui, de compartilhar histórias de professores com outros professores e com pessoas que estão ali dentro da educação, que acho que tem vozes que merecem e que precisam ser ouvidas. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente, né, ao longo desses 12 episódios. E sigam a gente nas redes sociais, né, Felipe? E se você tá chegando agora, né, assistindo esse primeiro episódio com a Luciana, vai lá no nosso canal. Lá são 12 episódios que você vai poder ouvir muita história, aprender muito com todos os professores que passaram aqui. E desde já queria agradecer a todos, mais uma vez, que passaram aqui, né? A Luciana, que veio agora finalizar com chave de ouro, né? Esse nosso último episódio da temporada. Mas todos aqueles que passaram aqui, trazendo um pouco da sua experiência, seu conhecimento, e que enriqueceu bastante, tanto a nossa vida, né, como professores, quanto a todos aqueles que puderam ouvir um pouco dessas histórias. Então, gente, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, dos tocadores de podcast, se inscreve no canal e a gente espera voltar numa próxima temporada, né, se assim Deus permitir, pra gente estar compartilhando cada vez mais histórias. E quem sabe você que está aí nos ouvindo vai vir aqui também conversar com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Luciana, para finalizar, quer mandar um abraço para alguém especial que está assistindo agora? As crianças, né? A gente falou o tempo todo de criança. A minha equipe de professores, porque eu posso dizer... Eu quero ver todo mundo assistindo. Com certeza, olha, eu digo sempre, uma boa equipe, tudo acontece. Sim. A gente tem uma equipe diferenciada, terminando com vocês, né? Porque vocês realmente são diferenciados. Vocês fazem acontecer numa proposta também diferente, né? Pegam as crianças que vêm de uma proposta diferente, é tudo um pouco mais fácil, mas a gente sabe o quanto a gente precisa se quebrar mesmo, né? Ter outras perspectivas de trabalho. Então, a minha equipe de professoras que de verdade, eu amo, de verdade, Felipe. A gente passa o dia inteiro juntos. Cobra-se, mas parabeniza. E eu sempre digo para elas, vocês não estão só, porque esse é um diferencial da escola. Estamos juntas. Vai dar certo. Essa motivação, esse acreditar no outro, aí elas acreditam que elas podem e faz acontecer. Né? Então, agradecer a minha família, eu tenho que agradecer a minha família, né? As minhas amigas, a todo mundo, na verdade, que está escutando. Eu agradeço demais. Imagina aí o peso da responsabilidade desse último episódio. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Então é isso, pessoal. Até Valeu, uma pessoal. próxima temporada. Tchau, tchau. Até.